Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Hoje é dia de Fluminense, a gente vai trazer aqui o provável time do Flusão, vamos trazer aqui pelo menos as minhas expectativas, né, que eu tenho, né, eu acho que é um jogo muito bom pra gente dar minutos para jogadores que eu acredito que vão render, ou podem, né, render. Antes de qualquer coisa, preciso contar a história que tá rolando aí hoje nos noticiários sobre, John Arias, tá? A gente teve informações aí da galera lá do UOL, como você pode ver aqui. É uma informação do pessoal do UOL, né? Que Palmeiras recebe sinal verde de Arias mas precisa derrubar cláusula Fluminense. As conversas entre o staff e o meio colombiano e o Verdão foram positivas e Arias está disposto a voltar ao Brasil. O jogador admira o trabalho do Palmeiras e deixa a Europa nessa janela não seria um problema. Aí vai dizer que o Wolverhampton pagou cerca de 17 milhões de euros e tal. Além disso, o Fluminense tem preferência na compra em caso do retorno do Arias no Brasil. O Verdão teria que superar essa concorrência. O que está acontecendo aqui? Eu vejo, hoje em dia, gente, nesse mundo de internet, nesse mundo de informação, as pessoas têm a informação que quiser. Só que eu prefiro, tá, ficar com o que a gente já ouviu do próprio jogador. John Arias disse com a sua própria boca, tá, que voltando no Brasil, a preferência é o Fluminense. Ele escolhe o Fluminense, ele sempre vai escolher o Fluminense. Recentemente, Felipe Melo teve que gravar um vídeo explicando isso também, que o jogador quer voltar para o Fluminense se tiver que voltar. A gente já trouxe uma informação lá atrás que o John Arias queria voltar ao Fluminense. Quem lembra disso? Muita gente falou que eu tava mentindo, que era conversa, que era barrigada, né? Mas a prova tá aí. John Arias realmente voltaria para o Brasil. John Arias quer voltar. Ou não tá claro para vocês isso? Tá claro. Né? E a informação da onde o Hora do Flu e Bastidores do Flu teve? Não tinha como, não sei isso. Só que agora, meu amigo, vai começar um monte de novela. O John Arias vai para o Palmeiras, o John Arias vai para o Cruzeiro, o John Arias vai para o Flamengo. Só que você tem que pensar o seguinte. O Fluminense, no meio disso tudo, tem uma prioridade contratual. E isso não é negociável. Não é negociável. Como assim? Quando o Fluminense vendeu para o Wolverhampton, o Fluminense já pensando nessa possibilidade de retorno para um outro time. Tanto é que o próprio Arias, na entrevista coletiva, na sua despedida, ele vai falar: eu sei que a torcida tem medo de eu voltar para o Brasil, voltar para o rival, voltar para outra equipe, mas podem ficar tranquilos que eu jogaria no Fluminense. Se eu tiver que voltar, eu vou voltar para o Fluminense. É claro que isso não depende só de John Arias, isso depende também do Fluminense, né? Mas, falando sobre o contrato, o Fluminense tem uma obrigação, uma prioridade, vamos dizer assim. Então, só essa prioridade do Fluminense já garante o Fluminense estar em primeiro lugar, tá? Vamos supor que o Palmeiras realmente queira o Arias. Se o Palmeiras mandar uma proposta para o Wolverhampton e o Wolverhampton olhar e falar: legal, eu aceito essa proposta pelo Arias, mas eu vou comunicar ao Fluminense. Fluminense, então, chegou uma proposta do Palmeiras e eu quero aceitar. Só que a prioridade do Arias é voltar para aí. O que pode acontecer? Aí o Fluminense teria que igualar os valores. O Fluminense não precisa pagar mais do que ninguém. O Fluminense precisaria ali igualar os valores, tá? E igualando os valores, o Fluminense tem a prioridade. Se o Fluminense tem a prioridade, não importa. Se é Flamengo, se é Palmeiras, se Neném, se Lerá. O Fluminense tem uma prioridade. É claro que existe uma possibilidade muito grande disso virar um leilão absurdo. Vamos supor, o Palmeiras, pelo menos eu enxergo assim, Palmeiras 18 milhões de euros. O Fluminense fala: beleza, toma os 18 milhões de euros e me dá o Arias. Só que eu não acho que é um martelo batido assim. Vamos supor, o Palmeiras deu 18 e o Fluminense deu 18, acabou o negócio, o Fluminense leva. Eu acho que ainda pode ter uma contraproposta do Palmeiras. E aí, se tiver isso, acabou. Por quê? Porque o Palmeiras fala: então vou dar 20. Aí o Fluminense: beleza, 20 então, vamos lá. Aí o Palmeiras vem: vou dar 25. Aí, meu amigo, não há prioridade que aguente, tá bom? Porque o Fluminense tem um teto muito mais baixo, né, do que o Palmeiras. O Palmeiras tem a possibilidade de investir muito maior.
Então, assim, sobre tudo isso, eu acho que o torcedor tem que ficar com calma. Gente, não adianta ficar jogando hate em cima do Arias agora. É ter calma, é ter tranquilidade, é ver isso de forma profissional. É claro que o John Arias vai atrair interesses de outros clubes. É claro que o John Arias é um cara muito em alta. É claro que o John Arias quer jogar a Copa do Mundo. É claro que, sabe? Então, relaxa. Relaxa e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Fluminense precisa ficar atento a essa situação. O Lessa trouxe hoje mais cedo que o Fluminense ainda não foi notificado. Não chegou nada oficial para o Fluminense. Né? Então, por causa da prioridade. Existem duas prioridades. A do Arias e a do Wolverhampton. E a do contratual que o Fluminense tem com o Wolverhampton. Então, calma. Calma. Eu não acho que vocês tenham que esquentar a cabeça com isso. Eu não acho que vocês tenham que pensar em John Arias agora. Tá? Eu não acho. Eu tenho as minhas dúvidas se o John Arias volta agora em janeiro. Tenho minhas dúvidas. Não acho que é 100% de certeza. Acho sim que existe a possibilidade dele voltar, mas eu acho que o grande... A volta dele seria mesmo no meio do ano. Lá eu acho que a gente vai começar a se preocupar um pouco mais com essa volta aí do John Arias, dessa possível volta do John Arias, né, no Fluminense. Vamos ver o que vai acontecer. No Fluminense, esse ano vai ter muita coisa ainda. A gente vai ter muito provavelmente John Arias no meio do ano, ou nesse, mas muito provavelmente no meio do ano. A gente vai ter discussões sobre SAF no Fluminense. O Fluminense pode virar SAF no ano de 2026. Eu não tô aqui falando que eu aprovo, que eu quero. Eu só tô falando que são coisas que podem acontecer ainda este ano. Então esse ano ainda tem muita coisa para acontecer. A gente só tá em janeiro e hoje começa o Campeonato Carioca. Então, sobre John Arias, o Fluminense ainda não foi notificado. E também a informação do PVC aqui, aquilo que eu já tô falando, que o Fluminense não pretende abrir mão da cláusula de preferência. É a única coisa que o Fluminense tem. O Fluminense vai abrir mão? Não vai. Não seria inteligente no mundo de negócios abrir mão de uma preferência. Então, vamos ficar tranquilos em relação a isso aí. Thiago, o que teu coração de torcedor tricolor fala? Na minha cabeça, o John Arias volta pro Fluminense. Pra mim. Não tô nem informação. Eu vejo o Arias volta ao Fluminense. Muito pela vontade do jogador e também porque eu sei que o Fluminense vai fazer de tudo. John Arias é muito amigo do Mário. O Mário muito provavelmente não vai querer ter um Luiz Henrique 2.0 na vida dele. Porque aí acabou a carreira dele. Se o Mário que perdeu o Luiz Henrique, perdeu o John Arias, ele vai ter que pedir demissão. Seja lá qual cargo ele tenha no Fluminense, ele vai ter que sair. Porque a torcida não vai aturar isso. Perder jogadores que desequilibram. E se o Arias ainda voltar para um outro time aqui e ganhar título no outro time, aí, meu amigo, eu acho que o Mário nunca mais trabalha no futebol. Não vinculado a Fluminense, pode ser vinculado a qualquer outra coisa, mas aqui vai ficar difícil para ele. Então, no mundo dos interesses, eu acho que um dos maiores interessados em ter o Arias de volta é o Fluminense e Mário Bittencourt, para provar que pode, sei lá, ser um CEO da futura SAF, ele vai ter que fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Então é isso. Mais uma coisa que você também precisa fazer é se inscrever aqui no canal do Flu. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, hein? Bora, o canal tá com quase 100 mil inscritos, conto com você. E não esqueça de... arrebenta no like. Vocês estão ficando mais afinados, cara. Tô gostando de ver o arrebenta no like de vocês. Tá saindo assim um pouquinho mais legal. Parabéns, isso aí. Arrebenta no like, gente. Clique no gostei. Vamos lá. Hoje tem Fluminense e Madureira. Ei, Jesus. Ontem a gente fez uma live pré-jogo. Se você não viu, acompanha aí. Eu, nosso querido Thiago Manolo, Diogo Matheus, né, a galera do Bastidores do Flu também. A gente fez uma live com vocês. Pré-jogo, a gente vai tentar manter, né? E a gente tem hoje esse grande jogo, Fluminense e Madureira. Gente, eu sei que muita gente fala pra mim, Thiago, você é chato. Mas, gente, que saudade que eu tava de ver o Fluminense. Gente, eu não aguento, não. Essa vida de férias, isso não presta. Que presta, eu quero passar raiva com o Fluminense. Eu quero reclamar que a gente não tem zagueiro. Eu quero reclamar que a gente não tem centroavante, pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte. A gente tem hoje a estreia do Fluminense. A gente vai conseguir ver, graças a Deus, no Sport TV, que eu não tenho. Alô, Rede Globo, quiser me mandar uma assinatura aí da Sport TV, eu não tenho. E Premiere eu tenho. Então vamos conseguir assistir hoje esse grande jogo, a estreia do Fluminense. O nosso querido Max Cubeiras, né, estará à frente do Fluminense no lugar do Zubeldia. A gente comentou isso no vídeo de ontem, comentamos na live também. E a provável escalação do Flu é essa daqui, ó. E aí? Meu Deus, tá tudo errado aqui, hein, diretor? A gente não arrumou nada, hein? Mas tudo bem. A provável escalação do Fluminense é essa daqui.
Vitoreudes, né? Deixa eu melhorar aqui pra gente. Vitoreudes. James na esquerda aqui tá certinho, tá? É isso aqui mesmo. James, ele joga aqui na esquerda, apesar de ser destro. A gente tem, então, essa duplinha nova aqui, né? Reforços do Fluminense. Arana e James. Igor Rabelo, né? Bom? Júlio Fidelis. A gente também tem Otávio e o Wallace Davi. Não sei quem vai fazer primeiro o segundo volante, sendo que os dois são basicamente camisa 5. Então, não sei como é que vai ficar essa distribuição. O Wallace Davi deve sair um pouco mais e o Otávio deve segurar, até porque o Otávio não tá conseguindo correr aquilo tudo, né? A gente tem um dos nomes que eu estou ansioso demais, Lescano. Santi Moreno, outro que eu aposto, é minha aposta de 2026, Santi Moreno jogará bola, será titular e vai jogar muito, tá? Aí a gente tem aqui JK, aí um milagre JK, né? Que pode acontecer. E Riquelme Felipe, outro também que vai arrebentar, segundo ano aí de temporada, se Deus quiser. E não posso deixar de falar do Julinho Fidelis aqui, ó. Julinho, tu é bola, menino. Vai nessa força aí que eu tô contigo, tá? Agora, falei dos destaques que eu estou ansioso. Meu amigo, vamos lá. Conversando com o pessoal ali, de bastidor de Fluminense e tal, o pessoal falou assim, Thiagão, todo mundo se surpreendeu com a chegada do Lescano. E do Santos também. São jogadores que chegaram fisicamente. Eu acho que o GS chegou a comentar isso também. Então por isso que eu tô falando. Eles chegaram fisicamente diferentes. Que como assim diferente? Mais fortes. Então, se faltou o físico para Lescano e Santi Moreno na temporada passada, parece que nesse começo aqui a gente tem uns jogadores um pouco mais preparados fisicamente. É claro que, jogo é jogo, treino é treino, né? Bola no pé, bola no jogo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu gosto de fazer apostas na temporada. E a minha aposta nessa temporada, né, será Santi Moreno / Lescano. Eu acho que esses dois aí vão poder render maneiro ali com a nossa camisa. Acho que os James também já é realidade. Igor Rabelo, não sei o que pensar. Vitoreudes é bom goleiro, né? Já jogou em outras vezes e já correspondeu. Pegou até pênalti, não foi isso? Então é isso, galera. Tô animado pra esse jogo. São jogadores que eu quero muito ver. Quero ver como que vai ser a movimentação de Lescano. Tô torcendo, gente. Eu tô torcendo Lescano meter um golzinho, assistência do Santi Moreno. Santi Moreno lançando a dancinha. Não sei, gente. Eu preciso... Assim, se a gente até agora no mercado não fomos buscar os reforços como centroavante que a gente mais precisa, zagueiro que a gente tá precisando também, né? Pelo menos com o que chegou James e Arana, e a gente tem um reforço caseiro como Santi Moreno e Lescano, cara, já é outra parada. Já melhora bastante, tá? E é claro que vai precisar do centroavante. Isso aí vai. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, tá? Mas de qualquer forma, tô animado pra esse jogo. Espero que você também. Mas não esqueça de se inscrever aqui no canal Hora do Flu, rapaz. Quase 100 mil, gente. Você que chega até aqui no fim do vídeo, você é muito importante pro canal do Flu. Um beijão no seu coração. Fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal. Tamo junto, gente.